Fala galera, bem-vindos a este canal, mais um vídeo aqui. Eu espero que você esteja muito bem na graça do nosso Senhor. E ainda continuando falando sobre aspectos práticos da santidade, né? Hoje eu queria falar, aliás, no último vídeo eu falei um pouco, assim, pincelei, né, aquelas qualificações do obreiro, que vai estar lá pra gente em 1 Timóteo 3. E hoje eu queria falar especificamente de uma delas, que é a questão do líder neófito. Então, o tema de hoje vai ser assim, o perigo do líder imaturo. Então, sem mais delongas, pega a sua Bíblia, bora comer esse rolo juntos. 1 Timóteo 3, versículo 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Olha, gente, essa palavra neófito, né, ela significa novo na fé. Estou falando de não ser novo na fé. Esse novo na fé tanto pode ser uma pessoa que cronologicamente acabou de se converter, quanto pode ser também uma pessoa que ela já está velha de casa, vai na igreja há muitos anos, mas ela não maturou. Porque a maturidade espiritual, gente, ela vai se dar diferente do que a maturidade cronológica. Pode ser que uma pessoa, sei lá, ela caminha aí com o Senhor há 2 anos e foi genuíno na sua caminhada, está buscando a Deus, está nas Escrituras, está permitindo que o Espírito Santo molde o coração dela, né, o seu caráter. E essa pessoa, em 2 anos, ela demonstra assim, uma maturidade gigantesca. Sei lá, já está demonstrando o caráter de Cristo mesmo, sabe manusear bem a Escritura, cresceu muito. Em comparação, tem pessoas que estão na igreja, que vão lá anos e anos e anos, e até hoje a gente continua vendo ali as práticas do passado. Essa pessoa não maturou, essa pessoa não lê a Bíblia, essa pessoa, ela continua sendo neófita, mesmo já tendo anos de caminhada com Deus. Então, mesmo passo que eu acredito que sim, quando fala de não ser novo na fé, vai ter um pouco de aspecto cronológico, até porque, gente, para ler a palavra de Deus, né, se você for assim, constante, muito disciplinado, e você ler todos os dias 3 capítulos, 1 ano para você ler ela toda. Então, ou seja, tem que ter um tempo cronológico para essa pessoa ter maturidade, para ela conhecer bem o Senhor, ter tempo de ter sido transformada, trabalhada, discipulada, mas também não precisa de se falar que é só daqui a 20 anos que ela vai ser esse ancião, né? Essa pessoa madura na fé, né? Que quando fala de presbítero, né? Fala daqueles que são mais maduros, né? Os anciãos. Não está falando de ser velho cronologicamente, mas de ser maduro na fé. Então, é muito importante a gente saber disso, gente, porque não agora saindo um pouco do contexto de igreja, a gente sabe, nós sabemos do perigo que é quando a gente coloca poder na mão de uma pessoa que não está preparada. É muito perigoso, gente. Até em coisas pequenas, né? No nosso, sei lá, no trabalho de escola ou no nosso trabalho do dia a dia, né? Quando uma pessoa que não está preparada para liderar, ela recebe uma promoção, aquilo pode ser o fim da equipe, até o fim da empresa, dependendo do nível do cargo. É muito importante que essa pessoa tenha maturidade para lidar com as decisões, maturidade em questão de expertise para tomada de decisões e tempo onde a gente pode ver, que a gente pode confiar no caráter dessa pessoa. Para a igreja, muito mais. Sabe, Paulo, né, quando Paulo ia nas suas caminhadas missionárias, né, estabelecendo as novas igrejas, né, pelos países que ele ia, a primeira vez que ele estabelecia as igrejas, ele ficava lá por um bom tempo, aí depois ele ia para outra cidade, e só quando ele voltava, que então ele começava a estabelecer, a ungir os novos líderes. Por quê? Basicamente, a gente pode entender que assim, olha, é melhor que vocês fiquem sem um líder do que você ter um líder que vai te tirar pro buraco. Um líder que não vai saber te liderar. É pior um líder neófito do que ficar sem líder. É muito importante que a gente tenha essa concepção, porque infelizmente a gente vê lideranças sendo estabelecidas por necessidade. Ou seja, eu preciso de um líder para liderar tal departamento, eu não tenho uma pessoa que eu posso confiar, mas eu tenho esse rapaz que acabou de chegar, que eu mal conheço, mas que ele está aqui sempre, vou colocar ele. Ele tem uma aptidão, ele é bom na oratória, ele é bom em resolver problemas. E aí eu coloco essa pessoa. Gente, eu já vi casos, inclusive na minha última experiência, né, de lideranças, que assim, cara, aquilo foi um peso muito grande, porque administrar tudo aquilo quase fez que ela sucumbisse da sua própria fé e fez que vários nem quisessem mais servir na igreja devido à má experiência que tiveram. Então é muito grave isso. E muito mais do que isso, né, gente?
Eu acredito, né, que quando fala aqui que ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Gente, qual que é a condenação do diabo? A verdade é, ó, vai estar lá em Isaías e Ezequiel. Eu vou só citar aqui rapidinho, porque eu acho bem importante. Isaías 14, 12. 14, 12. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você dizia no seu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu nome no trono, contudo, será precipitado o reino dos mortos no mais profundo abismo. Olha que forte isso. Depois Ezequiel 28 vai dizer assim pra gente, versículo 12. Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus. Gente, o problema aqui é que o demônio ele ficou soberbo. Ele era um anjo do céu e ele ficou soberbo. Ele quis ser igual a Deus. Essas ambições entraram no coração dele. E isso foi a sua condenação. Isso foi a razão da sua queda. E por que Paulo aqui está falando? Para que não correr o risco que você caia na mesma condenação do inimigo. Porque quando a gente coloca uma pessoa em posição de liderança, antes ela estar preparada, ela vai começar a achar que ela é mais santa do que os outros, ou que ela é especial, ou que Deus a vê como especial. Em alguns casos muito graves, ela vai achar que ela é quase que o próprio Deus. E ou então, um outro lado, pode ser que a pessoa, quando ela é colocada numa liderança muito rápido e ela não foi tratada, ela acha que ela não precisa ser tratada. Muitas etapas do processo dessa pessoa são puladas. Processos que são necessários e essenciais na vida de todo mundo. Gente, é muito comum ver isso. A gente vê hoje em dia líderes que eles não gostam de responder a apelo, ir lá na frente, fica com vergonha do que vão pensar. Um líder maduro, que já foi bastante tratado, ele sabe que quando ele tem um problema, e o pastor pregou, fez um apelo, aquela palavra chegou no coração dele, ele tem que ser o primeiro a responder o apelo. Ele tem que ser o primeiro, porque ele sabe que ele presta contas, em primeiro lugar, para Deus. Mas o líder neófito está preocupado com o que as pessoas vão pensar. Aí ela deixa de receber uma oração, deixa de receber uma libertação, deixa de confessar um pecado, deixa de ser vulnerável, ela vai pulando processos, vai pulando etapas. E dificilmente ela vai querer voltar depois. Ou Deus vai ter que quebrar essa pessoa, e vai ser muito mais difícil. Ou ela vai perder até a sua salvação. Como fala aqui, né? Para não correr que caia na condenação, na mesma condenação do maligno. O que aconteceu com o maligno, gente? Nós lemos aqui, ele foi lançado no mais profundo abismo, no inferno. Olha que grave isso, né? Eu acredito que também, não só grave agora para a pessoa do líder, mas para a congregação inteira. O líder ele tem que ser processado. Ele tem que ter passado por um tempo de prova, um tempo de deserto. A gente falou em algum outro vídeo aqui, não me lembro agora qual, nós falamos de Moisés, né? Moisés, ele foi criado na casa de Faraó, mas ele foi muito influenciado pela sua mãe biológica. Ele sabia que através dele viria libertação para o povo dele. E aí, quando ele sai para visitar o povo, ele quer meio que fazer justiça com as suas próprias mãos. Aí ele mata o egípcio. Demonstra algo do coração dele e olha, lembra que ele olha para os lados, ó, para certificar que ninguém está vendo. Estava mais preocupado com a reputação. Ele ainda não tinha convicção e a maturidade para saber que talvez não tivesse ninguém ali, mas que Deus estava vendo. E aí o que acontece com Moisés? Moisés é levado para o deserto. Ele vai se esconder nas terras de Midian por 40 anos. Lá Deus trata, molda ele. Depois, 40 anos depois, Deus chama Moisés de novo. Agora é a hora que eu vou te usar como libertador, porque eu te dei essa palavra, ela é verdadeira. Só que não era naquele momento. Você apressou o processo. Ou talvez você começou a agir fora de hora e você atrasou o processo que eu precisava te tratar. E aí a gente vê, e uma coisa que eu percebi, isso agora é pessoal, uma revelação pessoal minha, né? Aonde eu servia, às vezes eu percebia, eu ia conversar com as pessoas ali, que, tipo, sei lá, uma coisa tipo em relação de relacionamentos. Eu ia conversar com alguém, foi alguém específico, né? E eu percebi, assim, tantos conselhos nada a ver, tantos conselhos fora da Bíblia, tantos conselhos do mundo, que eu perguntava para essa pessoa, quem te falou essas coisas? Quem te falou que Deus age assim? Olha lá, foi fulano de tal. E essa pessoa era um líder da igreja. E eu falava assim, mas você sabe que não é assim, porque a Bíblia diz de outra maneira. Ah, mas ele falou, e ele é líder, né? Eu confio na palavra dele. Eu disse, não, mas o que ele falou não está na Bíblia, misericórdia.
E aí isso foi acontecendo outras vezes, eu fui percebendo, Deus, o que está acontecendo com essa liderança que eles estão trazendo conselhos que mais se parecem com os conselhos do Egito. Que coisa é essa? E aí Deus, ele me levou a perceber uma coisa. Agora eu queria que vocês voltassem, eu vou só citar, mas eu coloquei aqui pra gente aquele fatídico episódio aonde Arão, lá em Êxodo 32, aonde Moisés sobe no monte para falar com o Senhor e ele deixa Arão como seu suplente ali, como líder interino, e aí Arão, pressionado pelo povo, falou assim, olha, Moisés sumiu, nós temos que adorar o nosso Deus, bora fazer aqui um bezerro de ouro para nós adorar a Deus. E aí Arão pega, segue a pressão do povo, eles trazem ali o ouro, a argola, brinco, etc. Ele funde aquilo, faz um bezerro de ouro. Gente, pasmem, aquele bezerro de ouro não era outro Deus. Eles chamaram aquele bezerro de ouro de Yahweh. Yahweh é um nome que é só Deus, não é outro Deus, é só Deus. Só Deus, o nosso Deus soberano, é chamado de Yahweh na palavra de Deus. E aí ele falou assim, olha, aqui está o seu Deus, que livrou vocês da terra do Egito. O que passou pela cabeça de Arão para fazer uma coisa dessa? Eu conversando com Deus, Deus foi me levando, olha, Arão, quando ele fez aquilo, ele não estava com uma má intenção, digamos assim, vamos lá, vamos chutar o balde, Moisés foi embora. Ele, de fato, ele achou que aquilo era legal, que aquilo era uma coisa boa, nós temos que adorar a Deus, bora adorar a Deus. Mas Arão teve algo, aliás, Moisés teve algo que Arão não teve. Enquanto Moisés ficou escondido nas terras de Midian por 40 anos, Arão continuou no Egito, no meio do povo lá, dos escravos, né, dos hebreus, sendo escravizados pelo povo do Egito. Ou seja, ele passou esses 40 anos, enquanto Moisés estava no deserto, ele continuou no Egito, sendo ali influenciado por aquelas práticas pagãs. O que eu penso disso? Líderes que estão no Egito por tanto tempo e que assumem posição de liderança sem passar pelo processo. Ele não teve tempo de perceber, ele não teve tempo aonde o Egito fosse tirado dele. Ele não teve deserto. Moisés teve. E aí quando Moisés desce, porque Deus fala com ele, olha, o teu povo já se desviou. Moisés chega lá, fica irado e fala, Arão, que loucura é essa que você fez? Porque a Bíblia vai dizer, gente, olha que loucura esse culto que Arão estava liderando lá. O bezerro de ouro, queimando sacrifício, e depois eles foram se divertir. Alguns historiadores pensam e entendem que esse se divertir significa que eles foram viver uma orgia. Como que um culto de adoração se transformou numa orgia? Como que o Egito conseguiu entrar dentro da igreja nesse nível? Por causa de líderes que não passaram pelo deserto. Líderes que acham que assim, tá nada a ver, tá tudo bem. Deus não vai pegar tão pesado assim. Tudo bem você fazer sexo antes do seu casamento, tudo bem, eu fiz. Eu demorei 10 anos para casar com a minha esposa. Tudo bem você servir aqui sem casar com a sua esposa, você vai casar daqui uns 5 anos, né? Tá tudo bem. É só com ela que você transa? Tá tudo bem. Gente, que loucura! Em cima do altar, líderes em cima do altar com vida sexual ativa, falando de sexo, porque isso é muito grave. Um culto de adoração que se transformou numa orgia. Porque eles diziam, tá nada a ver, tá tudo bem. Porque passou muito tempo sendo influenciado pelo Egito e não teve tempo de deserto. Aí Moisés chega, vê aquela loucura, fica bravo com eles e fala assim, que é isso, Arão, o que você fez? Tá maluco? E aí ele fala, quem é de Deus? Vem e pega a espada. E aí quem é do Senhor vai lá e mata os seus irmãos. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, que 3.000 pessoas morreram naquele episódio. E uma dessas pessoas que levantaram a espada, que falaram que estavam com o Senhor, foi o próprio Arão. Porque foi ali que a tribo de Levi foi separada para ser a tribo que exerceria o sacerdócio. E Arão era o líder. Arão se tocou, meu Deus, o que eu fiz? Não tem nada a ver, não estava nas escrituras isso, que loucura. Ele se arrependeu, mas de fato, a congregação ainda assim sofreu as consequências daquele ato. Sofreu as consequências. Isso é muito grave, gente. Isso é muito importante a gente ter noção disso. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas lideranças extremamente influenciadas pelo Egito. Extremamente. Eu fico muito preocupada quando eu vejo uma pessoa que ela se converteu há pouco tempo e já está se tornando talvez um pastor de igreja. Gente, você ser pastor de uma igreja, você precisa de tempo de prova, de deserto. Você precisa de ser esticado no seu caráter.
Eu dou glória a Deus, do fundo do meu coração, que lá na Austrália eu demorei para ter uma posição de liderança. Porque, gente, se eu tivesse recebido assim que eu cheguei na Austrália, eu tinha bagunçado tudo. Porque tinha coisa demais, eu tive que errar bastante. Que bom que eu errei antes de estar numa posição de liderança. Porque aí eu respondia só pela minha vida, e não pela vida daquele tanto de pessoa que sofreu a consequência da falta de sabedoria de um líder imaturo. Que bom que eu tive tempo de errar. Que bom que fui processada, que eu fui humilhada. Que bom que eu passei pelo deserto. Para que agora, onde eu estou assumindo posição de liderança novamente, o meu caráter já foi tratado. Eu sei manusear a palavra de Deus. Eu sei o que é certo e o que é errado. Não sou perfeita, mas estou buscando cada vez mais liderar as pessoas, não para mim mesmo, mas para Cristo. E não dá para negociar com o pecado. Não dá para deixar o Egito continuar entrando dentro da igreja. Nós temos que ser a geração que vai quebrar esse ciclo, que vai entregar uma igreja santa, sem mácula, limpa, para o noivo. Eu acredito profundamente que chegou um tempo onde Deus está levantando igrejas, pessoas, ministérios, de pessoas que estão realmente concentradas, que estão dispostos a passar pelo processo. A gente acha que Deus está com urgência de voltar, como o meu tempo de urgência, e que Ele vai usar qualquer um de qualquer jeito. Não vai. Não é assim. Temos que aceitar o processo de Deus, porque senão não é só sobre a minha vida mais. Quando eu estou numa posição de liderança, eu respondo pela vida dos meus liderados também. E Deus, Ele pega pesado. Para quem muito foi dado, muito será exigido. Então é muito importante que nós não sejamos neófitos. Agora eu falei em questão de igreja, mas é o mesmo para nossa casa, para os seus filhos, para a pessoa que está influenciando no seu trabalho, para tudo. Eu sei que foi um vídeo um pouquinho mais longo, eu espero que você tenha sido abençoado. Vem de um local de muito temor, tá? De muito temor mesmo, eu me coloco aqui na brecha, e eu peço mesmo que se eu falei algo que veio de mim, que Deus apague em nome de Jesus, mas que venha entrar no seu coração e penetrar aquilo que vem da parte de Deus. E é isso, gente. Você curtiu? Curta, compartilha com alguém e que Deus te abençoe. Até a próxima.